Eu vou aqui compartilhar a tela para nós começarmos. Bom, queridos, nós vamos hoje para a aula 2 de escatologia. Semana passada estudamos sobre a natureza escatológica do Antigo Testamento, ou a perspectiva escatológica do Antigo Testamento. E hoje vamos entrar dentro da natureza escatológica do Novo Testamento. Na semana passada, nós vimos que todos aqueles que viveram no período veterotestamentário, eles tinham expectativas, esperanças que não haviam sido cumpridas na história do povo de Deus. Havia esperança do Redentor vindouro, havia esperança do reino de Deus sobre a terra, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito, o dia do Senhor e os novos céus e a nova terra. Então, nós vimos os textos que apresentam estas esperanças e promessas feitas por Deus ao seu povo. Então, o crente do Antigo Testamento não tinha ideia clara sobre como ou quando estas expectações seriam cumpridas, mas eles tinham um olhar para o futuro. Eles sabiam que em algum momento algo iria acontecer. Nós lemos, especialmente no livro de Crônicas, temos estudado no segundo livro das Crônicas a história do povo de Deus, especialmente da tribo de Judá, do Reino do Sul, propriamente, e vemos que essa história ela termina com o retorno do povo do cativeiro babilônico, e que existe ali uma expectativa de que aquela situação tão triste vivenciada pelo povo de Deus, que foi ter sido levado para o cativeiro, e mesmo tendo retornado, mesmo tendo reconstruído o templo, mesmo tendo reconstruído as muralhas de Jerusalém, já não era mais aquele Israel de antes. Afinal, retornou apenas uma parte daquela grande Israel que um dia foi unida, esteve unida sob o reinado de Davi e o reinado de Salomão. E também percebia-se que o povo era um povo rebelde, um povo difícil e que colhia as consequências disso. Parece que aquele povo não ia para frente. Os grandes reinados que eles haviam experimentado no passado foram o reinado de Davi, propriamente, depois o reinado de Salomão, na sua primeira parte, foi um reinado de grande expressão, de riqueza, e o povo estava muito forte, o território amplo de domínio do rei Salomão. Depois nós vemos na história do povo de Deus alguns períodos em que eles tiveram também momentos de paz, momentos de riqueza. Nós temos estudado no Reino do Sul, propriamente, no reino de Josafá, no período do reinado de Uzias, aquele Uzias lá de Isaías capítulo 6, né, que ele fala no ano da morte do rei Uzias. Então, Uzias, ele foi um grande rei e ele conseguiu produzir ali muitas coisas, foi um rei que trouxe muito progresso ao povo de Deus na terra. Mas todos eles erraram, todos eles sofreram consequências, e aquele povo parece que ia e vinha. Alguns reis eram reis que faziam aquilo que era reto, segundo Davi, e outros que faziam aquilo que era o reino de Israel. Era assim que o texto descreve. Né? Os que faziam coisas erradas e faziam de acordo com o que fazia o reino norte. E aí essa história, então, vai seguindo, e eu quero que a gente agora se concentre nesse período final do Antigo Testamento. Vocês vão lembrar que nós temos ali um período chamado de período interbíblico, que divide o Antigo do Novo Testamento, ou também chamado de 400 anos de silêncio. Mas apesar de ser chamado assim, 400 anos de silêncio, porque Deus não falou mais através de profetas ao seu povo, o último tinha sido Malaquias, esse período foi um período extremamente conturbado, foi um período de revoluções históricas muito importantes. Eu tenho aqui no quadro, né, na nossa frente, essa ideia desse período aqui. Deixa eu ver se eu compartilho uma outra tela que tem este
aqui. Não, consegui sim. Então, não consegui. Deixa eu compartilhar direitinho. Essa aqui. Deixa eu ver. Gente, algumas dificuldades, né, que a gente tem com isso aqui. Espera aí. É que eu não estou conseguindo ver a mesma tela que está agora sim. Pronto, deixa eu ver. Isso. Então, o que nós estamos aqui é o período final do Antigo Testamento. Você tem aqui, olha, o período do regresso lá do cativeiro da Babilônia, a reconstrução do templo, está até aqui com a data, né, 535 a.C. Nesse período você tem aqui o período do reino persa, de Ciro, de Dario. Você tem aqui a história de Esther, né? Nós estamos no finalzinho da Bíblia ali, do Antigo Testamento, né? Você tem aqui o profeta Ageu e Zacarias, Ageu que demanda que houvesse ali a reconstrução do templo, né? Que é a história de Esther nesse período. E aí, olha, no final aqui você tem Malaquias, você tem o segundo regresso de Esdras, porque houve mais de um regresso do povo, o terceiro regresso sobre Neemias, a reconstrução dos muros. E aí, esse período que antecede o Novo Testamento, você tem grandes acontecimentos históricos, como a ascensão de Alexandre o Grande, que vai ser um grande conquistador, vai conquistar grande parte das terras ali ao redor do Mediterrâneo, da Europa, do norte da África, do Oriente Médio, aquela região da Palestina, que inclusive estaria ali o povo de Israel. Mas, quando Alexandre o Grande morre, então o seu reino é dividido com os seus capitães, com os seus comandantes, e foi dividido em 4 reinos. E o povo de Israel, o povo de Judá, que habitava ali na região de Jerusalém, ficou sob a direção dos Ptolomeus e dos Seleucidas. E desses Seleucidas se levantou um imperador lá, chamado Antíoco Epifânio IV, que buscou fazer com que o povo judeu ele fosse helenizado. Na verdade, essa estratégia já vinha desde Alexandre o Grande, que era a ideia de que todos os povos conquistados eles fossem procurassem ter a mesma cultura dos gregos, cultura, língua e religião. E Antíoco Epifânio IV foi alguém que forçou a barra nesse sentido, inclusive usou da sua força para entrar no templo e lá fazer um sacrifício, inclusive de um porco no altar, profanando o altar do templo. Então houve uma grande perseguição nesse período. O povo sofreu muito nesse período. Foi o período também que se levantaram os chamados Macabeus, que era praticamente uma família e que resistiu a toda essa tentativa de helenização. Então, você tem os livros de Macabeus, primeiro, segundo Macabeus, que inclusive estão no livro, na Bíblia católica, né? Mas não são considerados canônicos, porque tem questões lá doutrinárias sérias. Mas esses são livros históricos importantes que retratam esse período interbíblico. Então, apesar de ser um período chamado silêncio, né, dos 400 anos, esse período foi bastante agitado. Teve muitas coisas acontecendo e muita gente escrevendo, inclusive, até livros com nomes de profetas, tentando ver se emplacava, né? A pessoa escreve lá, olha, quem escreveu isso aqui foi Isaías, vamos ver se emplaca, né? se quem sabe cola. Então, muita literatura também vem desse período, muita literatura chamada apocalíptica desse período, chamado período interbíblico. Mas um período muito difícil. Depois da ascensão dos gregos, pela aquela vasta região, aí veio o Império dos Romanos. Os romanos passaram, então, a dominar. Você tem aqui, olha, Reino Romano, né? Eles passaram a dominar. Entretanto, foi a cultura grega que predominou, foi a língua grega que predominou dentro da cultura romana, por ser a cultura grega e o conhecimento, a filosofia, também a questão religiosa, a questão que envolve lá todos os deuses, né, gregos, eles acabaram dominando e entrando dentro da cultura romana.
E foi nesse período de dominação romana sobre aquela região é que Jesus vem ao mundo. Então, tudo isso para a gente poder perceber o período difícil em que o povo de Deus, o povo de Israel estava vivendo, ainda mantendo a sua fé através das suas reuniões nas sinagogas. As sinagogas surgiram no período do cativeiro, quando eles não tinham mais a oportunidade de estar no templo adorando a Deus, então eles passaram a se reunir em sinagogas. E lá nas sinagogas eles liam os profetas, eles rememoravam todas as promessas, assim como nós hoje, quando nos ajuntamos em Santa Ceia, né, e nos lembramos que Jesus virá, que nós devemos celebrar a ceia até que ele venha, e nós então ali participamos sempre com o nosso coração voltado para o futuro, assim também aquele povo, naquele período, também tinha essa expectativa de que um rei messiânico, ele viria em algum momento, e ele então faria com que o Israel fosse restaurada à sua plenitude. E aí, com isso em mente, a gente pode perceber o quanto Jesus quebrou os paradigmas, todos os paradigmas que haviam na cabeça daquele povo, que mesmo com todas aquelas informações bíblicas, eles jamais poderiam esperar que Jesus fosse como Jesus efetivamente foi, né? Jamais poderiam ter em qualquer no melhor da sua criatividade, eles poderiam imaginar um Jesus tão humano quanto aquele que apareceu diante deles. Então isso de fato os surpreendeu e possivelmente a muitos daqueles dias tem até frustrado certas expectativas, né? Porque dizem inclusive em relação a Judas, isso é uma suposição, Judas Iscariotes, ele teria sido da seita dos Zelotes, e os Zelotes tinham uma expectativa de que quando o Messias viesse, eles então passariam a dominar sobre os romanos, então reverteriam ali a situação em Roma. Então, pessoas como Judas, possivelmente, né, não sabemos ao certo, mas muitas pessoas puderam ter ficado frustradas aí com um Jesus que não fosse exatamente aquela visão do Messias que eles esperavam. Mas vamos voltar aqui ao nosso a nossa visualização aqui. Deixa eu ver, eu acho que é essa aqui. Pastor, uma dúvida. Foi no período interbíblico que a Septuaginta foi feita? Isso, bem lembrado. Também esse foi um grande fato, bem lembrado pelo César, que foi a escrita da Septuaginta nesse período. Aliás, um texto que foi justamente para que os judeus daquela época pudessem ter acesso à Bíblia, porque eles eram já de fala grega. Então, como é que eles, se falavam grego, poderiam ter acesso à Bíblia hebraica? Então, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. E é interessante esse detalhe, porque a gente até falou muito da Septuaginta em outras aulas de escola dominical, né? Mas é importante esse detalhe porque até mesmo escritores da Bíblia utilizaram a Septuaginta, citando a Bíblia através da Septuaginta. É muito interessante esse detalhe. Por exemplo, Hebreus, né, quando faz as suas citações lá, utiliza a Septuaginta porque era a Bíblia que se tinha disponível naquele tempo. Muito bem, deixa eu ver aqui onde é que estamos. Então, havia uma esperança messiânica. E agora, voltando-me aqui para o texto bíblico do Novo Testamento, peguei aqui e recortei alguns textos para nós vermos essa expectativa em algumas pessoas. Por exemplo, em João capítulo 11, você vê essa expectativa em Marta. Então, aqui o texto é aquele momento em que Lázaro, né, havia morrido, Jesus vai ressuscitar a Lázaro. Mas aí ele diz, né, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então existe aqui uma expectativa futura. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morrerá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E ela responde, sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, aqui Marta tinha essa expectativa do Cristo, lembrando que Cristo é um título que significa o ungido e não um sobrenome, né? Então ela tinha esperança nesse Cristo.
Outro texto aqui é de João capítulo 4, a mulher samaritana. Então, ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí Jesus responde: eu sou, eu que falo contigo. Então, imagine o susto, né, que ela levou naquele momento em que Jesus se apresenta como sendo exatamente aquele Messias. Ela sabia que viria, ela tinha uma expectativa, mas com certeza Jesus quebrou aquele paradigma na cabeça dela da expectativa que ela tinha. E é claro que na maneira em que Jesus vai mostrando a vida dela e vai demonstrando o seu poder, o seu conhecimento, é que os olhos delas vão sendo abertos para enxergar essa realidade que estava bem diante dos seus olhos. Mas eu quero mostrar que havia, então, essa expectativa. Quando ele vier, então, aqui também o encontro com André. No iniciozinho do Evangelho de João, Jesus vai se encontrando com seus discípulos, e o texto fala, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui a gente vê que Jesus, logo no primeiro momento em que ele encontra com Pedro, ele já assume a sua autoridade. Quem é que pode mudar nome de alguém, senão alguém que tem autoridade? Então Jesus já olha para Pedro e já deixa claro quem é que manda, né? Mas veja, achamos o Messias. Então existia uma expectativa e eles agora entendem que encontraram o Cristo. Outro texto é de João Batista. João Batista estava no cárcere e diz o texto que ele ouviu, ele que foi justamente chamado por Deus para anunciar o Cristo, agora ele ouve do cárcere falar das obras de Cristo, que Cristo estava fazendo. Então ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Porque talvez ele visse sinais em Jesus que tipificavam ali o poder de alguém que tinha autoridade, mas talvez, por outro lado, houvesse alguma visão, né, alguma expectativa de outro tipo de manifestação que não se via ali em Jesus. A gente sabe que Jesus enfrentou dificuldade no sentido de crerem nele até dos seus próprios irmãos. Eu creio que quanto mais próximo de Jesus as pessoas pudessem estar e perceber a sua humanidade, mais difícil era crer nele como aquele Messias sempre esperado pelo povo judeu. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, aquilo que Jesus está dizendo aqui para que os discípulos dissessem a João era que ele estava cumprindo o que se pode ler em Isaías a respeito dele. Então, era para João ter a certeza que ele era exatamente a pessoa que estava sendo aguardada. Nós vemos o caso de Simeão e Ana, quando Jesus ainda era pequenininho, foi levado para o templo. E o texto diz que havia em Jerusalém, lá em Lucas 2, né, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Isso mostra esse anseio, essa expectativa. E o Espírito Santo estava sobre ele. Esse foi o grande diferencial. Porque quando ele vê uma criança chegando nos braços de um casal simples, pobrinho, né, pobrezinho, levando lá 2 aves para serem ofertadas, né, no momento em que Jesus também era circuncidado em cumprimento da lei, como é que você poderia enxergar ali o Messias? Então veja, o texto fala, revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então, movido pelo Espírito Santo foi o tempo. E o texto continua mostrando que ele vê a Jesus e aí diz que agora ele poderia morrer, porque os olhos dele já tinham visto ali a salvação. Então, tudo isso porque o Espírito Santo conduziu para enxergar
naquele bebê, o Messias. Só mesmo o Espírito Santo para que ele pudesse enxergar. Outra pessoa, Ana, diz o texto que ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, Ana também foi alguém que creu. Vendo o menino, falava acerca dele como sendo o Messias a todos os que esperavam a redenção. Então, e assim, uma grande expectativa escatológica por parte do povo de Israel em relação a essa redenção de Jerusalém, a consolação de Israel, do reino de Israel. É interessante, fazendo aqui uma ponte mais à frente, lá no final, quando em Atos, no capítulo 1, versículo 6, nós lemos assim, deixa eu pegar aqui, para vocês verem também, Atos capítulo 1, versículo 6, quando Jesus agora já está ascendendo aos céus. Deixa eu ver, cadê o texto? Eu até tinha separado aqui, bom, a gente escreve, não tem problema. Atos, escrever aqui. Atos capítulo 1, versículo 6. Quando Jesus está lá no final, né, quando Jesus agora está para ascender aos céus, e olha aqui como Jesus fala, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, alguma coisa grande vai acontecer aqui. Não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então, na percepção deles, não havia acontecido ainda essa restauração do reino tão esperada a Israel, propriamente. E Jesus responde, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí ele insiste na questão do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E aí em seguida o texto diz que Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E a promessa foi que enquanto Jesus subia, 2 varões vestidos de branco, o texto diz, se puseram ao lado deles e disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então ficou aí uma expectativa. A primeira é de que, 3 expectativas aqui. A primeira é dessa restauração do reino de Israel. Então Jesus responde dizendo, olha, não interessa a vocês conhecer aquilo que só o Pai sabe. Então, fiquem na sua. Né? Não interessa saber, é só Deus quem sabe. Mas o que interessa saber é que vocês receberão o Espírito Santo. Então, eles passaram a ter essa expectativa de que o Espírito Santo viria sobre eles. E depois, a outra expectativa foi prometida aqui para esses 2 varões vestidos de branco. Por que vocês estão olhando para o céu? Porque do mesmo modo que ele subiu ao céu, ele virá também da mesma maneira. Então, eles ficaram aqui com essas esperanças e a esperança do meio do Espírito Santo foi cumprida. A gente sabe que a partir do capítulo 2, então vem a descida do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então faltam as outras, na expectativa escatológica deles. Mas vamos voltar lá. Estamos começando aqui com Simeão e Ana. Então, no Novo Testamento, encontramos a percepção de que o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento aconteceu. Se existia uma expectativa grande, ela aconteceu. Algo grande aconteceu. Só fechar aqui a porta. Então, essa expectativa, ela aconteceu. Mateus capítulo 1,
vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Então, quando a gente lê o Novo Testamento, fica clara a impressão de que os evangelistas querem mostrar que aquilo que estava acontecendo diante dos olhos daquelas pessoas e para os seus leitores era que Jesus foi o cumprimento daquilo que os profetas no passado anunciaram. Mateus tem essa preocupação especial porque Mateus dirige o seu texto para os judeus. Ele quer mostrar que cada trecho ali do cumprimento do que Jesus fez, ele procura linkar com a promessa de algum profeta. Então, nós temos aqui nessa tela várias dessas promessas que foram feitas. Uma questão de tempo, nós não vamos ler os textos. Mas lá, o nascimento em Belém, da Judéia, você tem Miqueias capítulo 5, versículo 2, a fuga para o Egito, de Oséias 11, 1, a rejeição pelo povo, Isaías 53, né, que fala do servo sofredor, a entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9, a venda de Jesus por 30 moedas de prata, Zacarias 11, o fato dele ser pregado numa cruz, Zacarias 12, 10, o fato dos soldados lançarem sorte sobre as suas vestes, Salmo 22, 18, o fato de nenhum dos seus ossos ter sido quebrado, Salmo 34, o fato dele ter sido sepultado com o rico, Isaías 53, 9, a ressurreição, Salmo 16, 10, e a sua ascensão, Salmo 68, 18. Então, existe sim informação no Antigo Testamento mostrando aquilo que iria acontecer com o Senhor Jesus. Isso para nós hoje fica muito claro, porque nós conseguimos juntar todas essas peças. Nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos claramente Jesus ali cumprindo esses textos e quantos outros textos. Aqui tem só algum extrato, né? Apenas algumas ideias. Então, Jesus efetivamente cumpriu aqueles textos. Mas, para aquele povo que viveu nos dias do Novo Testamento, isso não era tão evidente quanto é para nós hoje. Mas eles tinham uma visão geral de quem seria esse Messias. Alguns textos do Novo Testamento mostram esse cumprimento da promessa do Antigo Testamento. 1 de Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Bem, quando nós lemos esse texto, é importante ligarmos com a visão do Cordeiro de Deus. João, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista pronuncia essas palavras, ele estava dizendo para o seu auditório, as pessoas que estavam ali, que finalmente ele via aquele que era o cumprimento de todo o sacrifício que era realizado e foi realizado nos tempos antigos. Então ali estava o Cordeiro de Deus, que cumpria tudo aquilo. Ele era o Cordeiro por excelência. Tudo que havia ocorrido antes apontava para Jesus. E aqui Pedro está também dizendo a mesma ideia. O autor aos Hebreus diz: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, esses dois textos, eles trazem uma expressão que quer dizer que algo grande, né, aconteceu de uma vez, cumprindo o que estava esperado e que não vai mais acontecer, porque ele já aconteceu. O fato necessário ocorreu. A grande expectativa, ela foi realizada. O autor aos Hebreus procura exatamente fazer esta comparação com o que existiu no Antigo Testamento como sendo tudo sombra, tudo apontando para esse momento. E agora esse momento já aconteceu, então não há por que termos mais nenhuma expectativa neste mesmo sentido. Aquilo que era prometido aconteceu. Arrependei-vos aqui também, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Aqui o texto, tanto este quanto o texto de Marcos, aqui do lado, em que diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho, é a ideia de que, aquele momento, algo estava acontecendo em que o reino dos céus iria se revelar para os homens. Isso estava acontecendo diante dos olhos dele. A ideia do próximo aqui era realmente algo próximo, não é algo futuro, não é algo simplesmente que iria acontecer milênios depois, mas é algo que estava ali prestes a acontecer. E nós temos também, no Novo Testamento, essa ideia de, a partir daquele momento em que as coisas aconteceram, em que, por exemplo, Cristo morreu, ressuscitou, depois veio o Pentecostes, aqueles eram os últimos dias. Foi assim que, por exemplo, Pedro interpretou o momento em que ele viu o poder de Deus, através do Espírito Santo, se manifestando na igreja. Então, quando isso aconteceu, as pessoas começaram a ouvir eles falando em outras línguas e começaram a acusá-los de estarem embriagados. E olha a resposta, então, de Pedro. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, a interpretação de Pedro sobre o que estava acontecendo é que havia um cumprimento de Joel e que aquele eram os últimos dias. Né? O que estava acontecendo era cumprimento dos últimos dias. Veja também Paulo aqui em Gálatas capítulo 4, quando ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A ideia de plenitude também é a ideia de cumprimento, o momento do cumprimento. Interessante, né? Porque Deus escolheu aquele período da história para enviar o seu filho. O período de silêncio bíblico poderia ter durado 2000 anos. Poderíamos ter agora Jesus vindo à Terra. Isso, para Deus, não seria nenhuma dificuldade, né, vamos dizer. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, então não há diferença no sentido para Deus propriamente. Mas aquele foi o momento do cumprimento. O momento em que encontrou-se, inclusive na história, um momento muito propício, até pelo fator da língua grega que dominava aquele período, até pela chamada Pax Romana, os romanos também dominavam e deram condições para que o evangelho se espalhasse pelo mundo e formatasse, né, até as nações, as civilizações como nós as temos hoje. Claro, já numa situação em que o evangelho, né, o cristianismo propriamente está bastante desgastado, né, o que sobrou, mas ainda assim, né, o que sobrou é suficiente ainda para manter essas nações de pé. Mas, então, aquele período foi um período essencial para a vinda de Cristo. Então, essa foi a chamada plenitude do tempo, cumprimento do tempo. Outro texto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, olha o que Paulo diz aqui sobre esse período que ele vivenciou. Estas coisas, ele está falando sobre o Antigo Testamento, que ele contou aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, fatos que aconteceram com o povo, a desobediência, as consequências. Então ele diz, estas coisas lhe sobrevieram aos israelitas que peregrinavam no deserto. Essa explicação está no texto, tá? Como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Opa! Então, os fins dos séculos já chegaram, é isso? É o que nós entendemos que Paulo está dizendo aqui, claramente, né? Literalmente, os fins dos séculos têm chegado. Veja agora o texto de Hebreus, capítulo 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o que nós sabemos é que estes fins dos séculos chegaram. Alguma coisa aconteceu de lá para cá, muito grande. Jesus veio ao mundo. Jesus nos surpreendeu ao morrer por nós, no sentido da forma, né, em que tudo isso aconteceu, debaixo do tribunal romano,
sob a mão ali dos líderes judaicos. Por mais que nós olhemos para a cruz e contemplemos ali o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que deveria vir ao mundo, ainda assim é surpreendente. Tanto é que é uma visão que serve como pedra de tropeço para muita gente, até para os judeus principalmente. Eles não creem em Cristo justamente pela sua condição de ter sido levado até a cruz. O texto lá do Antigo Testamento diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele então se fez maldito por nós. Isso para o judeu é uma dificuldade até hoje. Mas então Jesus veio ao mundo naquele momento, deu a sua vida por nós, morreu, mas ressuscitou. Então houve a vitória dele sobre a morte e depois ele ascendeu aos céus. E talvez também a gente pudesse dizer, sendo um pouco ousado, que a ascensão de Cristo aos céus também é uma surpresa, porque nós poderíamos imaginar um Jesus que veio ao mundo, que venceu, e a vitória dele, na verdade, foi uma vitória que quebra também o paradigma do que é uma vitória. Não foi uma vitória pela conquista da força, mas foi justamente uma vitória pelo fracasso, no sentido de se deixar abater pelos seus inimigos, ser levado numa cruz, sofrer a zombaria, e ali, então, derramar o seu sangue. E essa era e foi a vitória do Senhor Jesus. Então, isso quebra também qualquer ideia sobre vitória, e Jesus também nos ensina que nós somos bem-aventurados se formos perseguidos por causa dele. Para ele, essa é a vitória, se formos humildes de espírito. Então, o Evangelho, Cristo, quebra todos os paradigmas humanos, ideias sobre o que efetivamente é vitória. Mas aí Jesus poderia ter ficado na terra, dito assim: agora começou o meu reino. Então, agora, todos aqueles que creem em mim fazem parte desse reino, eu vou ficar aqui sobre a terra e vou reinar agora. Mas não, Jesus então ascende e vai criar então uma expectativa e uma promessa em relação à sua volta. Mas agora nós estamos nesse período em que os fins dos séculos têm chegado. Alguma coisa muito grande aconteceu, porque Cristo veio, ele morreu por nós, ele venceu, ressuscitou, e o seu reino também agora já está manifesto sobre a terra através da sua igreja principalmente. Nós somos o reino de Cristo visível sobre a terra. Quando as pessoas olham para a igreja, percebem que Cristo é real, percebem que ele reina sobre corações e vidas, ele tem poder para transformar e ele está efetivamente presente, mas ainda não no estado em que ele estará futuramente. Muito bem. Então, continuando aqui, o texto diz, voltando, filhinhos, já é a última hora. Olha que 1 de João fala. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, nós cremos, e aí entra a nossa posição escatológica, que é amilenista, que o milênio, ele já começou. Nós já estamos nesta última hora. Os últimos séculos, né, já têm chegado, como diz o apóstolo Paulo. A partir daqui, então, nós já estamos desfrutando desse momento final. Porque o que falta agora? Essa é a grande pergunta, né? O que falta agora para que todo esse propósito de salvação venha a ser completamente realizado? O que nós aguardamos agora é o estágio final, que é a volta do Senhor Jesus Cristo para reinar. Então, muito bem. Agora, nós temos, então, o segundo aqui, que o Novo Testamento, nós encontramos ainda a compreensão de que aquilo que os escritores do Antigo Testamento pareciam representar como um único movimento, deve agora ser reconhecido como envolvendo dois estágios: a era messiânica presente e a era do futuro. Então, aqui tem um ponto importante. Vocês estão vendo aí a figura de duas montanhas, uma do lado da outra. E essas duas montanhas, elas representam dois momentos. Mas, se você se afastar delas, se você olhar para essa montanha uma atrás da outra e você se afastar, talvez você não enxergue que são duas montanhas. Talvez você enxergue apenas uma montanha. Então, era assim que o povo do Antigo Testamento enxergava aquelas promessas, como se fosse uma montanha só. Então, o dia do Senhor, o dia terrível, seria o mesmo momento em que Jesus viria.
Então, assim que Jesus viesse, o Messias, né, propriamente, ele viria como rei, e assim também como o dia do Senhor, viria para julgar, etc. Tudo iria acontecer num só momento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós passamos a entender que, na verdade, tratam-se de dois momentos. Então, muitas profecias que são feitas em relação ao Messias, elas se dividem, destacam em dois períodos, em dois momentos. E o que é interessante é que isso é muito comum nas profecias bíblicas. As profecias bíblicas, elas têm uma perspectiva chamada perspectiva profética, em que muitas delas se aplicam a dois momentos distintos. Então, por exemplo, quando a gente fala da profecia de Daniel, Daniel ele profetizou que haveria uma profanação do templo que nós entendemos que ocorreu justamente naquela história que eu contei no início com Antíoco Epifânio IV, lá nos Seleucidas, no período interbíblico, e lá o templo foi, de fato, profanado. Mas esse abominável da desolação que Daniel menciona também é visto por Cristo como aquele que virá ainda no futuro. Então, ao mesmo tempo, uma figura pode se aplicar duplamente, em duas realidades. E então, há esse tipo de utilização profética, a perspectiva profética, ela dá margem a dois momentos. Quando Jesus também fala sobre o período de tribulação, lá no seu evangelho, né, no evangelho de Mateus, por exemplo, ali você pode aplicar aquela tribulação para o período que as pessoas vivenciaram quando no ano 70 depois de Cristo houve a queda de Jerusalém, e ao mesmo tempo a mesma profecia se aplicar para a vinda dele. Então, isso é chamada perspectiva profética. Então, existe então no Novo Testamento uma escatologia realizada daquilo que se esperava, o Espírito Santo, o reino, o Messias, e que foi realizado, que já está existente, e que mudou totalmente a realidade, mudou completamente a nossa maneira de enxergar a própria Bíblia, porque hoje nós podemos vê-la de uma forma muito mais completa. Jesus prometeu que era necessário que ele fosse para que o Espírito viesse e ele nos ensinaria todas as coisas, e ele nos lembraria daquilo que Jesus nos ensinou, e efetivamente o Espírito Santo tem feito essa obra. Então a Igreja de Cristo, ela é uma igreja abençoada por conta do conhecimento que o Espírito nos dá. Mas existe também uma escatologia do não realizado. Então, nós temos e continuamos a ter expectativas para frente. Então, coisas se realizaram, mas outras ainda são esperadas. Então, esse é o período chamado do já e o ainda não. Já temos várias bênçãos concretizadas, realizadas na nossa vida como cristãos. Nós vivenciamos aí o poder do Espírito Santo, o avanço do Espírito Santo, vivenciamos que a igreja ela abriu o leque no sentido da evangelização do mundo. Antes, os povos precisavam vir até o povo de Israel, né? Embora que no povo de Israel, quando a gente lê aquela oração de Salomão, né, no templo, ele tinha expectativa de que os povos vissem ali o templo e pudessem contemplar a grandeza de Deus, a glória de Deus, etc. Mas você não vê esse movimento de Israel missionário para o mundo. Isso vai acontecer com a igreja. Então, o poder e a glória de Deus, ela cresce em relação à sua obra, né, em relação ao passado, pela sua igreja. Então, nós já desfrutamos da palavra de Deus, do Espírito Santo agindo em nós. Nós desfrutamos da salvação em Cristo Jesus, da regeneração e tantos privilégios. Mas, ao mesmo tempo, vivemos um ainda não. Por quê? Porque há ainda uma expectativa por aquilo que vai vir para completar essa nossa condição, a nossa salvação, não no sentido, né, da justificação, mas assim na nossa experiência, né, de podermos viver sem pecado. Então, isso ainda é algo que aguardamos para o futuro. Então, o Novo Testamento possui, assim como o Antigo, uma visão fortemente orientada para o futuro. Nós olhamos para o futuro, nós temos um anseio para o futuro, e posso dizer mais, né? É o futuro quem orienta o nosso presente. Né? A gente olha para o futuro e, com a visão da eternidade, nós orientamos o nosso dia de hoje. Nós vivemos nos preparando para essa eternidade. Para nós,
a eternidade, o futuro, a vinda de Cristo é mais importante do que o próprio presente. Então, se eu perder a minha vida presente para estar com Cristo na eternidade, para mim isso tem muito mais valor. Então, nós continuamos olhando e vivendo escatologicamente orientados, né? Toda a vida cristã é voltada para o futuro. Então, a gente tem o pé na terra, mas o olho no céu, na expectativa da vinda de Cristo ou na nossa ida até a presença dele. Bem, o Novo Testamento, então, vai falar sobre a era futura, vai nos levar a ter esta expectativa. Os filhos deste mundo, diz o texto, casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento. Então, não vamos tratar do texto aqui, mas a era vindoura. Então, é uma expectativa de alcançar a era vindoura. Lucas 18, ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos, ou pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Efésios 2, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Lucas 20, os filhos deste mundo casam-se e dão-se casamento. É a mesma ideia, né? Já falamos. João 6,39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, existe aqui uma expectativa de algo que vai acontecer lá na frente. Marta, né, já lemos esse texto, crê na ressurreição no último dia. João 12, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, nosso olhar passa a procurar esse último dia. E aí a expressão consumação do século, Mateus 13, 39, parábola do joio. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século. Então, nós entendemos que essa consumação do século é algo que está lá na frente. Veja a promessa de Mateus 28, 20, na grande comissão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, há uma esperança da igreja em relação ao final desse período para chegar essa consumação do século. Mas Jesus promete, estarei convosco todos esses dias, até chegar aquele dia, eu sempre estarei convosco. Em terceiro lugar, a relação entre esses dois estágios escatológicos é que as bênçãos da era presente são o penhor e a garantia de bênçãos maiores no porvir. Então, aquilo que Jesus fez é a nossa garantia do que virá adiante. Então, nosso coração, coração do crente, é um coração cheio de expectativa. Expectativa do início das coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui a figura é de uma ponte, então nós estamos aí em cima dessa ponte. Uma ponte em que saímos de um lado ali, vamos dizer, daquela montanha, né, da nossa montanha, em relação ao que já foi cumprido, na certeza, né, que aquela montanha segura a base dessa ponte para a gente cruzar para o outro lado, onde há algo ainda maior nos esperando. Existe algo maior ainda do que nós temos ideia, do que nós conhecemos. Então, nós estamos caminhando aqui nessa direção, nessa ponte, aguardando as bênçãos do porvir. Então, estamos aí no período das boas-vindas. O texto de Atos 1, já lemos, e a promessa ali era: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi assunto ao céu, que subiu ao céu, né? Assim virá do modo como vistes subir. Hebreus 9 diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, olha quantas vezes. E você vai ter
no Novo Testamento cerca de 300 menções a esta vinda do Senhor Jesus Cristo. Outro texto, Tito, Paulo a Tito, né? Quanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Queridos, podemos dizer que essa esperança é o combustível da igreja cristã. Quando a igreja perde essa visão, perde essa esperança, quando ela desvia o olhar das nuvens, a gente não tem expectativa, deixa de ter anseio pela manifestação de Cristo, a igreja perde a sua força, ela perde o seu combustível, a igreja passa a se secularizar, ela passa a se mundanizar, nós passamos a querer vir aqui os nossos castelos, nós passamos a fazer planos para esse mundo, passamos a nos deslumbrar com o mundo, com as coisas do mundo. Então, quando vem uma Covid-19 aí para arrebentar meio mundo, isso faz com que a gente volte a olhar para as coisas celestiais. Talvez até, em grande parte, o nosso interesse por assuntos escatológicos seja ligado à dificuldade do momento. A gente passa a olhar, querer saber se isso tem a ver com mais, né? Que aproximam da vinda de Cristo, mas esse deve ser o anseio contínuo do nosso coração, pela manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Um outro texto aqui, Jesus, dizendo, logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então vemos uma coisa grande acontecendo, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando nós estudarmos Apocalipse, nós vamos ver o quanto esse texto se encaixa com a descrição da vinda do Senhor Jesus, que será, de fato, um dia de grande lamentação. O quanto isto também se encaixa com o que os profetas, especialmente os profetas menores, falam acerca dessa vinda de Cristo, chamando de o dia do Senhor virá, então será um dia terrível. E aqui Jesus diz, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, e com poder e muita glória. Você vai lá em Apocalipse capítulo 19, eu acho que eu separei aqui o texto, essa visão de Jesus voltando. Claro que Apocalipse, numa literatura apocalíptica, ele traz figuras para representar a realidade, né? E aqui ele mostra Jesus dizendo o seguinte, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, a descrição da vinda de Cristo. Esse mesmo texto vai falar, né, que na sua coxa ele tem lá Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, mostra a grandeza. E ele, quando vem, ele vem para derrotar os seus inimigos com o sopro da boca. Não tem uma luta, não tem uma batalha, né, que Jesus e o seu exército contra o diabo e o seu exército, e cada um de um lado com espada, e vai lá e tchá, tchá, né, começa a se degladiar e até que Jesus vence. Não há essa batalha, porque Jesus Cristo ele tem o sopro da boca, do pensamento dele, simplesmente eliminar os seus inimigos. Mas veja que a Bíblia, no Novo Testamento, então, nos coloca nesse período aí, um período intervindas, né, entre as vindas de Cristo, primeira vinda e segunda vinda. Nós então olhamos para a primeira vinda e com base nela ficamos na expectativa de um segundo retorno. É o chamado, também tem um autor chamado Oscar Coleman que deu essa designação do dia D e o dia V. Se você gosta de história de guerra, então você teve lá o dia D, né, o dia da invasão da Normandia, e foi um dia decisivo na guerra contra a Alemanha, pegaram eles de surpresa,
e embora eles estivessem até certo ponto preparados, mas não totalmente preparados para o tamanho do exército, a quantidade de soldados que entrou ali pela Normandia, e esse foi o início da derrota dos alemães. E quando a gente fala em D de Cristo, foi lá na cruz, no momento em que ele morreu na cruz, então ele venceu. Ali nós entendemos, já adiantando um conceito de Apocalipse, que a cabeça da serpente foi esmagada. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala que o descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, isso aconteceu lá na cruz do Calvário. Ali foi a derrota definitiva de Satanás. Satanás, ele é derrotado, né? Ele é um inimigo derrotado. Ele não tem poder para lutar contra Deus em igualdade de forças, né? Não existe um braço de ferro ali sendo feito entre Deus e o diabo. Não, o diabo já está derrotado, mas ele ainda tem um poder de ação limitado. Ele não pode mais enganar as nações, evitando com que as nações tenham conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade está chegando, a palavra de Deus tem se espalhado até o dia que virá o fim. Então, esse dia D já decretou a vitória do Senhor Jesus Cristo. E Satanás sabe disso. E sabendo que ele é derrotado, é que ele luta ainda tentando fazer o estrago que ele, né, possa realizar. Mas, aí você fala assim, puxa, pastor, mas olha, a gente olha o mundo hoje e a coisa é terrível. De fato, né, a Bíblia fala, né, o príncipe deste mundo, Jesus Cristo deixa muito claro que existe sim um ser, né, que tem esse poder de destruição muito grande. Os evangelhos, Pedro fala acerca do leão que ruge procurando alguém para devorar. Apocalipse vai nos dizer no capítulo 12 acerca do dragão, né? Coloca a figura de Satanás como um dragão, o anticristo, as bestas, né, que fazem parte, que são animais ferozes, e tudo isso representa a força que Satanás tem para causar destruição. Mas não é uma destruição ilimitada, que ele possa destruir, acabar com tudo. A igreja de Cristo não pode ser destruída pelo inimigo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. A ideia desse texto, as portas do inferno, significam que na verdade, quando a gente fala isso, significa que a morte, na verdade, não prevalece contra a igreja, né? A palavra aí, ela significa mais a morte, que mesmo enfrentando a igreja com a morte, você não consegue calar. É o que tem acontecido em vários lugares, mesmo lá na China, mas nada disso impede o avanço da igreja, o avanço do evangelho. Então, o dia D foi aquele dia. E o dia V é o dia definitivo. É o dia que nós aguardamos. É o dia da vitória final, né? É o dia em que o inimigo vai ser, de fato, lançado lá no abismo. E então, há um dia V ainda em que nós aguardamos. Ainda há luta para a igreja, ainda há sangue, ainda há mártires, mas isso por um tempo determinado. Quando lemos lá em Apocalipse, vemos os mártires que estão lá na presença do Senhor, perguntando isso, né? Até quando, Senhor? Ele diz até que se complete o número daqueles que serão também martirizados. Então, para Deus, tudo tem o seu tempo, né? Determinado exatamente. Bom, e aí, para terminar aqui essa frase, é interessante para a gente pensar, olha, o cristão espera por bênçãos muito maiores no futuro. Não porque ele tem tão pouco. Ou seja, não é porque ele é um frustrado, não é? A gente olha, às vezes as pessoas pensam no cristianismo ou no crente dessa forma, né? É porque a gente é pobre, frustrado, não tem nada, então é melhor colocar nossa esperança em alguma coisa. É assim que muitos pensam religião, né? Religião é isso, é você colocar esperança em algo porque você não tem nada aqui, então melhor esperar que vai acontecer algo melhor lá na frente, uma espécie de chupeta, né? Para você se consolar com a sua situação de dificuldade. Mas nós estamos dizendo aqui que não é nada disso. Não é porque ele tem tão pouco, mas porque ele já tem tanto. Entre nós, seres humanos, a esperança por um futuro feliz nasce geralmente da pobreza e incerteza, né? Você está lá embaixo e você quer ascender. A esperança cristã, porém, surge de uma possessão que abre muitos horizontes mais para o futuro. É por você já ter uma riqueza na sua vida muito grande, é que você tem uma expectativa de aumentar essa riqueza.
Por isso é que a esperança é regularmente encontrada em conexão com fé e amor, que são ambos nossas possessões. Mas exatamente o fato de que nós possuímos faz-nos sentir dolorosamente o que ainda não temos. Então é o gosto de quero mais. Por isso, a esperança é fruto tanto da possessão como da falta. Então vai entender, né? Essa é a nossa realidade. Nós já temos, mas ainda não temos tudo. Nós, por exemplo, já temos a liberdade do pecado, mas não é uma liberdade total, porque a nossa liberdade hoje é para lutar contra o pecado, mas há um pecado que reside em nós, existe uma cobiça, existe uma luta, queremos fazer a vontade de Deus e não conseguimos fazê-la, mas estamos lutando e buscando na vida de santificação. Então, há um momento em que essa vitória é definitiva. Temos a presença de Cristo na nossa vida, onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele está no nosso meio, nós somos alimentados pela palavra, pelo Espírito Santo, mas eu quero mais, eu quero poder desfrutar da glória do Senhor, eu quero poder estar com Cristo, como Paulo diz lá em Filipenses, né, que é melhor estar com Cristo, então eu quero ter essa experiência com Cristo, eu quero conhecer, né, aquilo que Cristo tem preparado para aqueles que o amam. Então, existe uma promessa de novos céus e nova terra, depois a gente vai entrar nesse assunto, que não se concretizou, eu quero experimentar esse novos céus e nova terra. A nossa vida nesse mundo, ela é muito limitada, nós sofremos também bastante com toda a dor que o pecado nos traz, com toda a inconformação com a justiça. O texto fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, nós somos consolados, mas a gente quer ter as nossas lágrimas enxugadas, e é o que nos promete a palavra de Deus. Então, tem um gostinho de quero mais. E isso é a expectativa escatológica que nunca deve nos deixar. Quando a gente perde isso, a gente perde grande parte do sabor do que é a vida cristã. Então, é isso. A conclusão são esses 3 aspectos, né, que nós vimos, que o Novo Testamento ele é a concretização, cumprimento do que o Antigo havia prometido. Em segundo lugar, é que nós vemos aí um movimento em 2 estágios, aprendemos isso do Novo Testamento. Opa, tem coisas que não se cumpriram, ainda vão se cumprir. E terceiro é que há uma relação entre esses 2 estágios, é que as bênçãos da era presente são penhor e garantia de bênçãos maiores no porvir. Então, a gente se apega, olha para trás, cruz de Cristo, a salvação ali, a obra do Senhor Jesus, e é com base nisso, né, o Espírito Santo na nossa vida, que a gente olha para frente e fala, tem mais, tem muito mais aí pela frente. Você só está preparando algo muito mais, muito maior para a vida do seu povo. Então, que isso possa sempre nos fortalecer, né, e manter o nosso olhar firmado em Cristo, e como Paulo diz, né, olhar para as coisas lá do alto, de onde vem o Senhor Jesus, e não ficar aqui olhando para as coisas aqui da terra. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos orar para podermos encerrar. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer, alguma participação. Se não há, então, creio que podemos encerrar em oração. E vou pedir aí pedir para a Dulce, por favor, nos elevar a Deus em oração.